Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando com vocês, tendo essa vista linda, né? Bom, então, falar sobre candidíase recorrente é muito fácil, é muito bom para a gente que no dia a dia a gente lida com isso, mas é um tema realmente, às vezes, que nos dá um pouco de aflição daquela paciente volta e meia chegar no consultório e dizer que tem um prurido, um desconforto e que a gente sabe que isso realmente diminui a qualidade de vida da mulher. Bom, então, falando sobre candidíase recorrente, candidíase, 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase vulvovaginal sintomática, é bom frisar isso, até os 40 anos de idade. Dessas 75, 40 a 50% vão apresentar um segundo episódio. E dessas, 5% vão desenvolver candidíase vulvovaginal recorrente, que é o nosso tema de agora. Candidíase vulvovaginal recorrente, como definição, é o quê? São 4 ou mais episódios sintomáticos, tá? Dentro de um período de 12 meses confirmados. Também é importante frisar isso, porque não é a paciente que liga para você ou manda uma mensagem de WhatsApp dizendo que está com cândida e você prescreve a medicação. Isso não é caso de candidíase vulvovaginal sintomático confirmado, tá? A gente tem que examinar, colher uma anamnese, fazer os exames complementares que eu vou mostrar mais à frente para a gente confirmar o diagnóstico e pontuar aquele caso, aquele episódio como um caso de candidíase vulvovaginal sintomático. Essa candidíase ocorre ou por recaída do reservatório vaginal, a gente sabe que 20% das mulheres têm cândida presente na vagina como micro-organismo comensal. E não se sabe muito ao certo, tem alguns fatores de risco que levam a esse desenvolvimento de comensal para patógeno, que a gente vai ver mais à frente. Ou por uma reinfecção endógena, principalmente por migração do reto. E a grande questão da candidíase recorrente é porque a alta frequência dos episódios diminui muito a qualidade de vida da mulher, tanto pelos sintomas, prurido, disúria, dispareunia, né? Isso leva a um mal-estar geral, mental e afeta, né, a parte sexual da mulher. Em termos de microbiologia, ainda bem que 80% a 85% são causados por cândida do tipo albicans, espécie albicans, porque é fácil de fazer o diagnóstico, a gente vai ver mais à frente, e fácil também de tratar, né? Então, em 20% dessas mulheres saudáveis, elas vão ter o micro-organismo comensal na sua vagina e, por algum motivo, ela vai se transformar em patogênico e causar a sintomatologia da mulher com candidíase vulvovaginal. 5% a 10% tem a glabrata e outros, né? Dentro de todos os outros, depois da Candida albicans, é a glabrata, que é a mais frequente. E o grande desafio da gente é realmente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento daqueles tipos não albicans. Dentro das formas clínicas definidas na literatura, a gente tem a forma complicada, que é onde nós nos colocamos como candidíase vulvovaginal recorrente, né? Entre outras, a severa, não álbicas, as alterações de hospedeiro que facilitam o desenvolvimento dessa candidíase, e a não complicada, que é em maior proporção, 90%, que devem estar presentes todos esses itens: ser esporádica, ser causado por Candida albicans, ter um grau leve a moderado e não ter as alterações do hospedeiro. Então, alguns fatores de risco são descritos na literatura para que essa colonização assintomática de 20% comensal leve à forma sintomática, né? Então, as leveduras são transformadas em micélios e esses micélios é que invadem, né, as mucosas, causando, então, a sintomatologia da paciente com candidíase sintomática. E algumas condições favorecedoras são citadas: o estrogênio, porque o estrogênio prolifera o epitélio estratificado, né? As células superficiais do epitélio estratificado têm glicogênio, e glicogênio é nutriente para a cândida. Então, todas as situações que levem ao aumento de aporte estrogênico e proliferação do epitélio vão ser condições favorecedoras. Obesidade, gravidez, uso de anticoncepcional com estrogênio seriam condições favorecedoras para o surgimento da cândida. Antibiótico, porque destrói a flora de lactobacilos, que é um dos itens de equilíbrio da microbiota vaginal, então levando
levando então ao desenvolvimento da forma sintomática da cândida. É dito também na literatura algumas alterações, polimorfismos de genes, que também favorecem o crescimento da cândida. Depois a gente pode conversar mais à frente na discussão sobre isso. A autofagia da cândida, que é um recurso que a cândida tem de reaproveitar suas organelas para se nutrir enquanto aquele ambiente está desfavorável, fazendo como se fosse um biofilme na parede da vagina e se protegendo da imunidade do hospedeiro, da mulher. E todos os processos que levam ao aumento de prostaglandina E2, porque ela causando uma reação de hipersensibilidade, porque várias situações, pacientes principalmente atópicas, pacientes que têm alergia ao sêmen do homem, alergênicos ingeridos pelo parceiro masculino que são liberados no sêmen, o próprio látex, o sêmen do homem tem aumento, é um das situações que tem mais prostaglandina E2. Todas essas situações levam ao aumento de histamina, que levam ao aumento de PGE2, que é o imunossupressor da imunidade celular e que favorece, é uma condição favorecedora ao surgimento da candidíase. Bom, então, dentro do diagnóstico, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, anamnese, gente, conversar com a paciente, saber o que ela está sentindo. Ela vai dizer que tem prurido, ardência, dor na relação sexual, dispareunia, que tem disúria, né? E a gente vai confirmar isso no exame clínico, que eu vou mostrar mais à frente algumas imagens. O que a gente pode lançar a mão para confirmar esse diagnóstico, porque não existe exame clínico patognomônico para cândida. Então, a gente tem que identificar o micro-organismo. E a gente pode fazer isso com a microscopia. Nós temos que ter, deveria ser, né, de praxe, ter no consultório um microscópio, para que a gente pudesse fazer a microscopia a fresco, usando soro fisiológico, em que as estruturas vão estar íntegras e a gente vai visualizar a resposta inflamatória típica da candidíase, com polimorfo nuclear, e no lado do hidróxido de potássio a 10%, há rompimento das estruturas, e no caso do diagnóstico de cândida, a gente vai visualizar as hifas, e aí a gente consegue documentar a presença de cândida naquele momento. E a determinação do pH, que na mulher com cândida vai estar entre 4 e 4,5. Se a microscopia, então, for positiva, a gente não tem a necessidade de cultura e vamos, então, tratar essa paciente. Se a microscopia é negativa, então, a gente precisa colher material para documentar a presença de cândida a partir da cultura. Só que a gente tem que solicitar a cultura em meio específico, senão vai crescer um monte de coisa e a gente não vai ter o que a gente necessita, que é fazer o diagnóstico ou não de um episódio de cândida. E é importante que, nesse momento, quando a gente solicitar a cultura, a gente peça a espécie, porque na candidíase recorrente, a gente pode estar frente a uma cândida não albicans. E aí vai ser importante digitar a espécie não albicans para que a gente possa fazer o devido tratamento. Então, essas são algumas imagens do diagnóstico clínico, né, do exame clínico da paciente com candidíase. Na primeira imagem, uma vulva hiperemiada, descamativa. Nessa outra, uma paciente com edema de pequenos lábios. São todas apresentações de uma vulvite por cândida. Naquela outra de cima, uma presença de cândida de vulva hiperemiada. E nessa última, um edema importante numa cândida severa, um edema importante dos pequenos lábios que pode levar até uma retenção urinária. Passando o espectro, nós vamos ter o que é clássico, que é uma secreção branca, em forma de leite talhado, aderido às paredes da vagina. Podemos ter também uma secreção amarelada no fundo da vagina, né, que também pode ser uma queixa das pacientes. E aí nós podemos realizar o teste do pH, em que a gente utiliza uma fita na parede da vagina. Lembrem de não colocar essa fita no colo uterino, porque o muco é alcalino e pode dar um falso resultado. Na microscopia, ao microscópio, então, do exame a fresco, essas duas lâminas são do hidróxido de potássio, onde nós temos o rompimento das estruturas e permanecem apenas as hifas com os brotos. Nessa outra mesma imagem, e nessa de baixo, o broto da glabrata, porque o problema do diagnóstico das cândidas não álbicas, principalmente a glabrata, que é a segunda mais frequente, apesar de mais rara, é a segunda mais frequente, é que ela não forma hifas ao microscópio. Então, a gente dificilmente consegue visualizar esses brotos no exame a fresco. E aí a cultura seria uma opção para que a gente possa identificar as espécies não álbicas.
Em termos de tratamento na candidíase vulvovaginal recorrente, nós temos que confirmar, então, esse diagnóstico, ou por microscopia, em que a gente vai visualizar as hifas, ou por cultura, para que a gente consiga documentar. E, no caso, muitas vezes a gente necessita da cultura para avaliar a espécie não albicans, se é uma candidíase recorrente. Se for negativa, então a gente vai continuar a investigação, vai repetir toda a investigação, vai determinar outras causas de prurido, de sintomatologia que possa ser semelhante à candidíase. Se for o tipo albicans, o importante é, tanto no tipo albicans como não albicans, na candidíase recorrente, são os esquemas longos de tratamento. A gente não deve fazer dose única. Tanto o oral quanto o tópico devem ser longos, como a gente vai ver mais à frente. Então, se for uma cândida albicans, o que a literatura preconiza? Um regime de supressão inicial, sendo que o fluconazol eu coloquei em negrito porque é o mais utilizado pela facilidade posológica. Então, a gente utiliza 150 miligramas de 3 em 3 dias, no total de 3 doses. Porque o fluconazol permanece no ambiente vaginal por em torno de 3 dias. Por isso que a gente faz de 3 em 3 dias, num total de 3 doses de ataque. Podemos lançar mão de outras opções? Sim. O itraconazol, 200 miligramas durante 10 a 14 dias. O clotrimazol creme vaginal, para quem não quer ou tem contraindicação de utilizar a via oral. O clotrimazol creme vaginal durante 10 a 14 dias também é uma opção. Naquelas pacientes que têm uma vulvite importante, como eu mostrei para vocês, a sintomatologia atrapalha a qualidade de vida. Então, utilizar um corticoide tópico de baixa potência, até para melhorar toda aquela resposta inflamatória típica da cândida, quando acomete a vulva, também é importante para melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, terminado o esquema de supressão, a gente vai para a manutenção por 6 meses. Também com fluconazol, 150 miligramas, semanal. Tá? Então, logo em seguida que termina a supressão, a gente já tem que iniciar a manutenção. Podemos fazer com o itraconazol também 100 miligramas diário, ou o clotrimazol, 200 miligramas 2 vezes, ou 500 miligramas uma vez por semana. E caso, durante esses 6 meses, reiniciem os sintomas comprovado, né, documentado de um retorno de candidíase, a gente repete o esquema de supressão e depois continua na manutenção. Nos pacientes HIV positivos, ao invés de 150, a gente pode lançar mão de 200 miligramas dia, tá? Durante também 6 meses. E nas gestantes, lembrar que o uso é tópico, vaginal e não oral. E aí, descontinuado esse esquema de manutenção de 6 meses, houve a primeira recaída. A literatura diz o seguinte: repetir o tratamento acima, sendo que a manutenção por 1 ano. Descontinuado esse período de 1 ano, houve a segunda recaída. O que a literatura diz? Para que a gente faça, então, o fluconazol podendo ser feito por meses e anos. Manda para outro especialista, porque aí é uma paciente que não tem jeito. Então, é considerado uma candidíase vulvovaginal dependente de fluconazol e que a gente deve fazer a medicação durante anos. Lógico que o importante também nessa situação, gente, é a gente avaliar qual é a condição que está levando essa candidíase, né, para que a gente possa tirar essa condição favorecedora à recaída daquela paciente. Quando a gente utiliza fluconazol por um tempo mais prolongado, é importante tomar conta das provas de função hepática. O fluconazol não é tão hepatotóxico quanto o cetoconazol, por isso que o cetoconazol saiu das nossas escolhas para tratamento a longo prazo da candidíase recorrente. Mas vale a pena ficar de olho e, se ela for usar por mais tempo, lembrar das interações medicamentosas, que também é muito importante quando a gente prescreve uma medicação. E nas pacientes que são atópicas, são alérgicas, que a gente chega à conclusão de que é uma resposta também alérgica, que está favorecendo, então, a liberação de histamina e de prostaglandina, a gente tem que lembrar de identificar o agente alergênico, interromper esse agente alergênico, e muitas das vezes o antihistamínico ajuda também na condução dessas pacientes. E a cândida não albicans?
Na cândida não albicans, o que a gente pode fazer? Se for a cândida espécie glabrata, o ácido bórico, que a gente manipula 600 miligramas cápsulas vaginais por 14 noites, tá vendo? Uso prolongado. Da mesma forma que a cândida albicans, a não albicans também recorrente tem que ter o seu esquema prolongado. Se houver melhora, se orienta a fazer uma manutenção de 2 vezes por semana. Se não houver melhora, a gente tem essas opções, mas que aqui a gente, como creme vaginal único, né, que não tem associação, é só a nistatina que a gente tem para uso aqui no Brasil. A anfotericina B, ela tem associada a uma outra medicação, que aí a gente levaria ao uso de uma medicação que não haveria necessidade, né, e a flucitosina também, creme vaginal, nós não temos, pelo menos que eu saiba, aqui no Brasil comercializado. Então, seria a opção da nistatina creme vaginal durante 14 noites. E se for a não albicans do tipo Cruzen, a grande questão é que a Cruzen ela tem resistência ao fluconazol. Então, a gente deixa de fazer a medicação oral para dar preferência aos cremes, clotrimazol, terconazol, miconazol, também por um período prolongado de 14 dias. Então, finalizando, eu queria só deixar para vocês um recado de que é muito importante, em qualquer situação, não só na candidíase recorrente, né, a gente ter toda a nossa propedêutica, nossos passos bem definidos de anamnese, exame físico, fazer um diagnóstico comprovado daquela patologia, para que a gente possa, na maioria das vezes, conseguir acertar no tratamento na conduta daquela paciente. E, finalizando, eu gostaria de chamar vocês para o nosso Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, que vai acontecer em São Paulo. A gente pode trocar várias ideias sobre esses temas, vai ser muito interessante. Nós temos nosso presidente aqui da Sociedade Brasileira, está presente conosco, e lembrando que em 2019, Rio de Janeiro, o nosso Congresso Brasileiro. Muito obrigada.